Olá, boa tarde a todos. Agora a gente está retornando, né, para o finalzinho da nossa sessão, agora com a mediação do professor Raoni Azeredo. Obrigada por estar aqui. Também já vi que os orientadores, né, dos próximos alunos também estão presentes, isso é muito bom. O professor Francisco, saúde o senhor, o professor Benassuli também. Tá? Eu vou passar a palavra ao professor Raoni, que poderá apresentar o aluno e o título do trabalho, tá bem, professor? Enquanto eu vou exibir o vídeo e logo em seguida a gente vai ter a mediação ou a conversa, né? Com 8 minutinhos para cada aluno. Eu acho que o professor Raoni teve algum problema, saiu da sala. Só um minutinho. Pessoal, agora sim eu estou preparado. Aqui tive um probleminha, mas já estou ok. Desculpa, Gabriela, você pode. Vocês me escutam bem, pessoal? Escutamos bem, professor? Eu peguei o início que você ia passar a fala para mim, né, para apresentar os alunos. Posso começar a partir daí? Pode sim. Tá, primeiro eu peço desculpas aí, pessoal. Tive um probleminha técnico, né? Inclusive, peço ainda um segundinho para vocês aqui. Que minha tela está sumindo aqui, só um segundo. Tá, agora vai. Eu queria pedir desculpas, né, pelos contratempos, agradecer o convite, e sem delongas, né, primeiro parabenizar o FOP e aos alunos pelos trabalhos, aos orientadores, ao público aqui presente, e desde já, né, enfim, colocar a minha eterna, enfim, gratidão de poder estar aqui aprendendo com vocês e compartilhar alguns, né, apontamentos, algumas contribuições. E aí, sem delongas, eu já passo, né, para o primeiro grupo, né, na verdade, o primeiro trabalho, ser apresentado pela Vitória Machado, orientado pelo professor Francisco Igor Leite Soares, do título Políticas Públicas como Instrumento de Incentivo à Produção Agrícola Familiar. E logo em sequência, a Gerleane Maria de Castro Caetano, orientado pelo Márcio Benassuli, professor Márcio Benassuli, sobre o título de Políticas de Logística do Agronegócio e Dinâmicas Territoriais em Miritituba e Itaituba, Pará. Aí, eu passo a palavra, na verdade, a apresentação, né, da Vitória, para depois a gente fazer uma reflexão e seguir o barco. Gabriela, eu acho que você pode soltar o vídeo, né? Sim, estou já organizando aqui. Na verdade, estou me ajustando aqui a dinâmica, né? Seguimos. Olá pessoal, me chamo Vitória, eu sou discente do curso de Administração pela UFOPA Campus Alenquer
e apresentarei meu resumo intitulado Políticas Públicas como um instrumento de incentivo à produção agrícola familiar, bem como os resultados da minha bolsa de pesquisa, vinculada ao projeto de FIC, Gestão Financeira de Custos para Micro e Pequenas Empresas, sob a orientação do professor Francisco Igor. A agricultura familiar brasileira contempla grande diversidade cultural, social e econômica, variando desde o campesinato tradicional até a pequena produção modernizada. A agricultura familiar é aquela praticada pela família, que, ao mesmo tempo, é proprietária dos meios de produção, compreendendo também a mão de obra. Bem, a agricultura familiar ela possui um importante papel quanto à produção de alimentos, sendo um dos principais responsáveis pela segurança alimentar da população no país. E ela também representa uma atividade que colabora com o sustento de diversas famílias que vivem distantes da zona urbana. Então, evidenciando o aspecto econômico e social que essa atividade exerce, eu trouxe alguns dados do Censo Agropecuário de 2017, em que revela que 77% dos estabelecimentos são classificados como centro da agricultura familiar, com pessoal ocupado de 67%, ou seja, são cerca de 10,1 milhões de pessoas que se ocupam dessa atividade, 80,9 milhões de hectares e um valor de produção que chega a 107 bilhões de reais, com o valor de produção que vai variando aí conforme cada localidade do país. Então a gente vê a importância de se estudar esse segmento produtivo, e também verificar como as políticas públicas atuam nesse sentido. Mas, historicamente falando, o termo agricultura familiar ele só veio ser considerado como objeto de políticas públicas após diversos movimentos sindicais dos próprios agricultores. Então, esses agricultores eles queriam garantir não só a participação e inclusão nos mercados comerciais, mas também o fortalecimento do papel da agricultura familiar no desenvolvimento social brasileiro. Então, principalmente após todas essas reivindicações, que os governos iniciaram esse processo de formulação e formalização de políticas públicas para a agricultura familiar, passando a caracterizar o pequeno produtor realmente como um ator social, devido às suas atividades se configurarem como grandes aliadas ao desenvolvimento econômico do país. Então, lá na década de 90, o Estado brasileiro começou a estabelecer programas de políticas públicas voltadas a esse segmento, e eu trouxe aqui 3 dos principais programas de políticas públicas existentes. O primeiro é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele atua por meio de financiamentos destinados para atividades e serviços desses agricultores, integrando-os na cadeia do agronegócio e agregando mais valor à produção e, consequentemente, aumentando mais a renda dessas famílias. E o segundo é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Esse programa ele compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e destina-os para as pessoas em situação de segurança alimentar e nutricional. E o terceiro é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa ele oferece alimentação escolar a estudantes da educação básica pública, em que 30% do valor que o governo federal repassa para esse programa é investido diretamente na compra de produtos da agricultura familiar. E aí a gente vê que todas essas medidas elas estimulam, de certa forma, o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades. E aí esses programas eles deram margem para a criação dos mercados institucionais. E, nesse sentido, o mercado institucional tem sido descrito como uma possibilidade dos governos atuarem no incentivo de determinadas atividades, principalmente promovendo a inserção de atores sociais locais. Esses mercados geraram efeitos positivos para os agricultores familiares, porque eles induzem o poder público a desenvolver seus próprios mecanismos de compras públicas, colaborando com a valorização da produção local, regional, ecológica e orgânica, e promovendo ações de justiça social, equidade e qualificação dos produtos da agricultura familiar. Então, a gente passa a perceber o quão importante essas políticas públicas e os mercados comerciais são para a agricultura familiar, porque além de fazer com que os produtos cheguem ao consumidor final, também são formas de inclusão desses agricultores, colaborando com a retirada deles da sombra da economia brasileira. Então, com base nisso tudo que eu expus,
O objetivo do nosso plano de trabalho foi realizar pesquisas de cunho bibliográfico acerca dos temas voltados à agricultura familiar, à Amazônia, políticas públicas, mercados institucionais e desenvolvimento sustentável, que serviram como base para a criação de propostas de trabalhos científicos. A metodologia se classificou como exploratória e nós também utilizamos pesquisas bibliográficas. E como resultado dessa bolsa de pesquisa, nós tivemos algumas publicações no formato de artigos, resumos e capítulos de livro. O primeiro aqui foi um artigo que teve relação direta com o plano de atividades, tratou dos mercados institucionais e foi aceito para publicação na Revista Econômica do Nordeste. O segundo aqui já foi um capítulo de livro intitulado Agropecuária, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, onde nós tratamos sobre os custos de implantação de florestas energéticas no Brasil. O terceiro aqui já teve um tema mais distinto do nosso plano de atividade, né, onde nós escrevemos um pouco sobre as entrevistas, fazendo uma abordagem conceitual, que foi submetida à revista Pesquisa Qualitativa e ainda se encontra em fase de avaliação. O quarto e quinto foram resumos publicados em anais do primeiro Congresso Nacional de Conservação e Educação Ambiental pela revista multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente. Os resumos também trataram de políticas públicas e também de desenvolvimento sustentável. O sexto trabalho foi publicado na revista Princípio, é um artigo também, que tratou sobre o perfil socioeconômico dos agricultores familiares, que foi um estudo que nós fizemos na Feira Municipal aqui de Alenquer. E, no mais, esses foram os resultados da Bolsa de Pesquisa, que compreendeu os anos de 2020 e 2021. E eu só tenho a fazer os agradecimentos aqui ao CNPq pela concessão de bolsas de iniciação científica, ao FOPA por possibilitar sua realização. Também quero agradecer ao meu professor orientador Francisco Igor e agradecer a atenção de todos os presentes aqui. Muito obrigada. Maravilha, Vitória, né? Excelente vídeo gravado. Eu tenho uma dúvida, Gabriela. Eu faço os comentários por trabalho, em quanto tempo, ou a gente faz em bloco dos dois? Apresenta os dois trabalhos, depois eu vou. Como é que você pode me falar? Agora, a gente tem um segundo momento desse trabalho, professor, em que a gente tem até 8 minutinhos para conversar, dialogar e contribuir. Tá bem? Tá, joia. E esses 8 minutos é minha interação e também respostas da Vitória ou do professor Igor, caso queiram conversar. É isso? Isso. E do público também, dos outros colegas, se tiverem perguntas. Maravilha, maravilha. Então, primeiro eu queria parabenizar a Vitória, né, e ao seu orientador, o professor Igor, pelo excelente trabalho que está em curso, né, essa agenda de pesquisa da agricultura familiar. Eu vejo como fundamental para o Baixo Amazonas paraense, não só para o Baixo Amazonas, mas para todo o Brasil, né, rural. A Vitória coloca muito bem o objetivo da pesquisa, né, a partir de revisão bibliográfica, fazer um passeio, né, um arco teórico da agricultura familiar e como as políticas públicas destinadas à agricultura familiar, sobretudo que ela elenca, né, Pronaf, PA e PNAE, são agentes indutores, né, para fortalecer esse perfil de agricultura camponesa familiar, que se diferencia desse outro tipo de agricultura empresarial comoditizada, né? Eu tenho alguns elementos, até para não me alongar e abrir para o público também, mas gostaria de colocar para a Vitória. Vocês foram muito objetivos no procedimento, né, de pesquisa, de cunho bibliográfico, mas eu senti falta, então, mas na verdade vocês podem continuar, né? Tenho certeza que essa pesquisa vai continuar nos próximos anos, mas de alguns detalhes do ponto de vista dos dados mais documental, por exemplo, né? Eu e um conjunto de alunos também em Alenquer, mas outros professores, né, já fazem pesquisas nesse âmbito, e o que eu percebi de pista, Vitória, eu não sei até que ponto você poderia também dialogar com a gente nesse sentido, como essas políticas públicas são ausentes da agricultura familiar do Baixo Amazonas. Eu vou te dar um exemplo de Alenquer, né? Alenquer ali no município, né, que a gente está junto lá na universidade. Os agricultores familiares, pelo menos o que eu trabalho, em 10 assentamentos de reforma agrária, nunca acessaram o Pronaf. Se você for olhar os dados do Banco Central,
há uma proporção de 80% do PRONAF destinado à pecuária e pouquíssimo recurso do PRONAF destinado à agrícola, né, à atividade agrícola. Então, a parcela expressiva de Alenquer, dos agricultores, sobretudo aqueles produtores médios e etc. e tal, que vem abocanhando o PRONAF. O PAA, por exemplo, se você observar, os agricultores de Alenquer nunca acessaram o PAA das suas diversas modalidades, né, sobretudo doação simultânea, isso nunca existiu, né? O PNAE, agora que os agricultores, né, assentados de reforma agrária em 2018 estão vindo acessando essas políticas. Então, minha pergunta para você, né, se você teria elementos, né, ou pistas do porquê esses agricultores não vêm acessando essas políticas concretamente, né? Porque há um hiato de separação entre as políticas públicas e a agricultura familiar no real, né? Então, essa é uma primeira pergunta para você, assim, mais objetiva, e aí, para não me alongar também, enfim, para dar o espaço de você responder, eu fecho aqui, né? E aí a gente poderia também abrir para o público, mas esse ponto em específico me chama muito a atenção, Vitória, dessa ausência, né? Uma nova mensagem foi recebida de essa ausência das políticas públicas pelos agricultores. Aí eu passo para você. Bem, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Agradeço, professor Raoni, pelas suas considerações. E, assim, num trabalho que nós fizemos, né, sobre os mercados institucionais, nós avaliamos uma política pública que foi o Programa de Aquisição de Alimentos aqui na região do Baixo Amazonas, né, do Baixo Amazonas, onde nós fizemos, assim, essa pesquisa com base em dados, né, como o senhor falou. E aí, através dessa pesquisa, nós realmente encontramos que os municípios aqui de Alenquer, por exemplo, eles não aderem, né, o programa de aquisição de alimentos, desconhecem, na maioria dos casos, né, o PNAE e também o PRONAF. Então, assim, dos municípios, são 13 municípios, né, que contemplam aqui o Baixo Amazonas Paraense, e aí desses 13 municípios nós identificamos que apenas 6 possuem, né, esse acesso, né, têm implementado nas suas atividades agrícolas familiares o programa de aquisição de alimentos. E aí esses municípios são Almerim, Belterra, Juruti, Óbidos, Santarém e Mojuí dos Campos. Então, assim, dos 13 municípios, esses 6 possuem, né, o programa de aquisição de alimentos. E, assim, um dos motivos, né, principais dessa separação aí das políticas públicas, de não contemplarem, né, alguns municípios, a gente pode ver que vem dos governos, né? Já que os governos que têm essa capacidade aí de elaborar as políticas públicas, né? Tanto nas esferas federais, estaduais e municipais. Então, a gente vê assim, uma ausência da vontade pública, principalmente aqui de Alenquer, por exemplo, né? A gente vê que o governo ainda não dá a devida atenção para essa questão de políticas públicas, né? Visto que a agricultura familiar exerce aí um potencial muito, muito grande, tanto econômico quanto social, né? Aqui no estado do Pará, por exemplo, nós somos um dos maiores produtores de mandioca, de limão, aqui em Alenquer também, nós temos uma produção muito grande de limão, castanha, produção de juta aqui em Alenquer, né? Então a gente vê que realmente o governo ele não está dando essa assistência, né? Em forma de política pública, não está dando esse apoio. Então, basicamente isso, né? Os governos eles deveriam realizar mais essas atividades de fomento à inclusão desses municípios, né? Não digo só daqui de Alenquer, mas da região do Baixo Amazonas, deveriam fomentar mais um pouco essas atividades, para que a agricultura familiar possa, né, promover em toda a sua potencialidade o desenvolvimento econômico, social, produtivo e também de qualidade ambiental, né? Então, é necessário maior atuação do Estado e, principalmente, uma elevação da participação social para que, de fato, a agricultura familiar ela seja um
modelo de mudança social, né? Tanto, como eu falei, né, nas esferas econômicas e sociais. Maravilha, Vitória, assim, tu foste cirúrgica, né? Eu, particularmente, fiquei muito contemplado com tua resposta. Coloco também, Vitória, o professor Igor, né? Futuras parcerias aqui mesmo, o professor Márcio, né? Benassuli, escrevemos juntos um texto sobre o PA no município de Óbidos, né? Que é um texto que já está publicado numa boa revista, enfim, a gente está se enfronhando também nessas políticas do PA, do PNAE, né? Do PRONAF, em termos de território do Baixo Amazonas, então a gente pode trocar, né, Vitória? Professor Igor também, a gente fica à disposição, tá? E eu fiquei muito contemplado que para mim também é isso, né? Há uma oscilação, né? Os municípios aqui não conseguem ter uma presença constante nas políticas, além dessa ausência estatal, que tu colocaste muito bem, a participação social, né? Então o conhecimento, aqui o papel da universidade, nos projetos de pesquisa, de extensão, né? Para elevar essa capacidade, como tu bem se colocasse. Enfim, fiquei muito feliz e parabéns pela pesquisa, Vitória, professor Igor, e que vocês continuem essa importante pesquisa durante os próximos anos, e com isso colocar mesmo como centro dinâmico do desenvolvimento territorial a agricultura familiar, né? Voltamos aí, vocês devem estar acompanhando as estatísticas, o Brasil de volta ao mapa da fome, né? A insegurança alimentar moderada e grave, pessoal, nas áreas rurais, né, do norte, sobretudo norte e nordeste, estão altíssimas, né? Então, e também as taxas de insegurança alimentar urbana e a má alimentação devido aos produtos industrializados, sem nenhum tipo de nutriente, né, alimentar. Então, veja, o tema da alimentação volta a ser fundante, né? Então, quanto mais parcerias a gente possa estabelecer, mais incrementa o caldo aí, né, para pautar realmente uma agricultura familiar como centro dinâmico. Então, para não me alongar, eu parabenizo mais uma vez a Vitória, o professor Igor, e vida longa aí a pesquisa de vocês. Muito obrigada, professor. E aí, Gabriela, não sei se o tempo já foi, aí abre mais para o público, acho que não, né? Eu já chamo o segundo, é isso? Só perguntar se alguém mais tem alguma pergunta, o orientador está na sala, se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Maravilha. Então, aproveitando esse tempinho aí, pessoal, o professor Igor, na sala, outros membros, né, do chat que queiram também colocar algum elemento, está aberto. Professor Igor, está aberto. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço as considerações do professor Raoni, né, a quem tem